A inteligência artificial vai roubar meu trabalho? Talvez, mas depende. Neste vídeo eu vou te mostrar como eu me aproveito de ferramentas que algumas consideram como prejudiciais. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje em dia eu poderia simplesmente pedir pro ChatGPT escrever esse roteiro, pedir para ele estruturar o vídeo, separar os tópicos, criar o título, a descrição e a palavra-chave. Posso pedir para ele gerar uma capa para esse vídeo. E se eu quisesse investir mais? Eu poderia até mesmo pedir para ele copiar minha voz. Ah, e lembrando disso, se um número desconhecido te ligar agora, não diga alô primeiro, tá? Espera uma pessoa do outro lado falar primeiro por segurança. Sua voz pode ser clonada e eu não tô nem brincando, tá? Mas os vídeos estão cada vez mais realistas, as imagens absurdamente detalhadas, músicas, jogos, textos, tudo gerado por códigos e não por pessoas. E eu não sei tu, mas eu tô cada vez mais assustado com a inteligência artificial, a evolução dela, mas ao mesmo tempo impressionado. E é até meio estranho usar uma ferramenta tão poderosa pra gerar, tipo, fotos minha de desenho pra trend do Instagram, né? Sou até meio engraçado, mas isso sempre aconteceu. Não me entenda errado, tu pode usar a ferramenta do jeito que tu quiser, mas o que eu quero dizer é que ela pode te oferecer algo um pouquinho a mais. Não sei se deu pra entender. O ponto é que a tecnologia evolui muito rápido e até mesmo quando surgiu o Photoshop, disseram que a arte ia morrer. Quando surgiu a câmera digital, disseram que a fotografia ia perder valor. Quando surgiu o YouTube, disseram que a televisão ia acabar. Toda novidade assusta e apesar das emissoras terem demorado para entender isso, elas também já resolveram migrar sua programação para a internet. Mas nem todo mundo enxerga novidade como oportunidade. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Então te segura na cadeira, te inscreve, já vai deixando o teu like que até o final desse vídeo eu vou te passar uma reflexão muito legal. Eu pensei bastante como que eu faria esse vídeo, então eu reuni referências, pesquisei cenários, artes, algo que poderia me trazer alguma ideia e lembrei da vegetação incrível que tem no universo de Zelda. Eu recentemente me dei o luxo de adquirir um Nintendo Switch OLED desbloqueado, né? E eu não poderia deixar de baixar os clássicos, né? Mas um específico me chamou muita atenção: Zelda Breath of the Wild. E cara, que jogo lindo, que direção de arte linda. Gráfico não é tudo, realmente, e a direção de arte desse game prova muito isso. E foi aí que eu tive a ideia para esse vídeo. Pensei, preciso de um cenário e de uma pose bem legal, bem destacada, que combinasse também com o cenário e onde eu possa colocar o Link em destaque. E para quem não sabia, esse é o Link e ele é o guarda-costas da Princesa Zelda. E nesse jogo em que eu me baseei, seria basicamente a lenda de Zelda ou algo assim. E eu precisava de uma pose forte e dinâmica, então eu usei o que eu chamo de método dos manequins, que basicamente seria pegar um boneco articulado, posicionar em uma pose de ação e usar como base para construir o personagem. Antigamente eu poderia simplesmente pesquisar por poses dinâmicas para desenho, ou no Google, no Pinterest, ou comprar um boneco como este, que tu encontra na internet e em lojas de arte. Normalmente vai ter loja de pintura, sempre vai ter algum bonequinho assim, que é um boneco de madeira para estudo, na verdade. E esse eu comprei muitos anos atrás, justamente para isso, porém é nesse momento que entra a inteligência artificial. Fui no ChatGPT e escrevi: gere a imagem de um boneco de madeira em várias poses e perspectivas. E ele simplesmente me deu a imagem exatamente do boneco de madeira que eu havia comprado alguns anos atrás. E não só isso, mas ele trouxe as perspectivas que eu pedi também. Pedi para ele também gerar um cenário bem verde, com bastante vegetação, árvores e que tivesse também algumas montanhas, mas não igual a alguma imagem que eu já tenha visto, sabe? Que no caso é a imagem que eu tô usando ali de referência no lado esquerdo. Deu para entender que eu basicamente fiz com que ele me desse várias ferramentas para eu agilizar o meu processo criativo. Nesse projeto eu não precisei perder muito tempo pesquisando, eu simplesmente só pedi para ele encurtar meu tempo em uns 20 segundos, mais ou menos. E com tudo isso eu reuni um pouquinho mais de referências originais do jogo e baixei um aplicativo, um software novo que eu encontrei faz pouco tempo, que se chama PuriRef. E com ele basicamente eu consigo simplesmente anexar todas as imagens de referências que eu baixei, que eu encontrei pela internet, montados como um recorte de revista mesmo, na mesma folha, sabe? E eu não tô sendo patrocinado, tá? Mas eu gostei muito desse aplicativo, então até recomendo. Ele fica fixado na minha tela em primeiro plano, então não atrapalha o software que eu tô trabalhando, que no meu caso é o Clip Studio. Ele fica do ladinho, que nem tá aqui na esquerda do meu vídeo. E pra compor esse cenário rico em detalhes, eu usei um pack de pincéis personalizados que eu encontrei em um canal gringo que eu sigo e curti demais. Quão bonito e eficiente fica pra fazer detalhes de vegetação, nuvens e demais coisas que for compor teu trabalho. O Clip Studio e o Photoshop, por exemplo, te permite criar pincéis da forma que tu quiser, te possibilitando mais praticidade e agilidade, coisa que te poupa trabalho. E
nesse caso, tudo é válido. Isso aqui não é para ser nenhum vídeo tutorial, é somente relatos da minha própria experiência, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links, tudo que eu usei, e caso vocês queiram usar também, tá aí disponível. O que pode acontecer nesse meio tempo é que realmente a IA pode não entender ou interpretar vários fatores de estrutura ou de design, até mesmo de iluminação, alguma coisa que tu for pedir para ela, né? Um exemplo foi o boneco de madeira que eu tentei gerar várias vezes e alguns ela meio que se perdeu no meio do caminho, então vai mais de ti, da tua percepção de detalhes e da tua experiência de trabalho, né? Porque de fato tu não vai usar 100% do que ela te dá. É como se tu tivesse uma chave de fenda que funciona como chave Phillips e também um abridor de garrafas, entende? Com tudo que eu juntei ficou um pouquinho mais fácil de idealizar o desenho inteiro e eu já sabia mais ou menos como que seria o cenário e onde o personagem iria se encaixar, né? Fiquei só um pouquinho preocupado de como que eu ia dar forma em tudo. Daí eu fui iniciando pelas montanhas mesmo, dando aquela sensação de profundidade e de poucos detalhes. Ainda bem que as montanhas estão bem longe, né? Porque desenhar pedras é realmente muito difícil, mas ficou legal, tá? Eu até que gostei. E como pode ser essa sensação de profundidade? Tu precisa entender que tudo que é cada vez mais distante tende a ser cada vez menor, né? E mais embaçado, mais liso, poucos detalhes. Além das cores mudarem bastante também por conta da própria linha do horizonte da Terra. Então, se tu ver bem, eu deixo as montanhas com um aspecto mais azulado, justamente porque ela tá mais direcionada ao horizonte. A grama, as folhas e as árvores também ficam mais visíveis, né? A olho nu. E essa grama mais próxima da gente fica até mais viva, rica em cores. Tudo isso vai dando cada vez mais a sensação de que realmente cada coisa ali faz sentido, né? Mas é claro que eu não sei tanto quanto eu gostaria saber sobre cenários, porque realmente é bem complexo, mas é bem interessante. Depois que tu começa a entender esse tipo de coisa, tu vê até a própria realidade diferente, né? Pode até deixar aí nos comentários até uma dica que eu vou ler todos, com certeza. Eu ainda tô aprendendo e quero aprender mais, porque eu acredito que o errado é quem acha que já aprendeu tudo. Nesse personagem eu me inspirei em vários desenhos e na própria estética mesmo do Zelda, com os traços e as cores mais pinceladas e até o próprio ângulo dele olhando pro horizonte, igualzinho como é no início do jogo. Busquei entender um pouco sobre as ferramentas que ele carregava, mas meu intuito não era que ficasse perfeito e sim próximo ao original. Queria passar uma ideia bacana, sabe? Usando o manequim que criei no ChatGPT, fui tendo uma noção maior da proporção para dar forma ao esboço e além de eu ter ajustado bastante, no fim eu gostei do resultado. Conclusão de tudo é que a IA não desenhou por mim, ela não teve a ideia, ela não escolheu o enquadramento final, ela só me entregou uma ferramenta mais rápida. O que antes eu levava uns 30 minutos pesquisando, agora eu resolvo em 10 segundos e isso muda tudo. Ela não substitui a criatividade, ela substitui tarefas repetitivas, mas ela não tem tuas frustrações, suas tentativas, teus erros, tuas noites pensando será que eu sou bom o suficiente, e é exatamente aí que mora o diferencial. O perigo não é IA, o perigo é tu continuar fazendo exatamente o que todo mundo faz, porque agora todo mundo tem acesso à mesma ferramenta, e se tu usa a IA como todo mundo usa, tu fará mais do mesmo, mas se tu usa a IA como extensão do teu trabalho, tu tá te adaptando à ferramenta. Dois artistas usam a mesma IA, um pede gere uma arte bonita e o outro pede gere uma arte com a iluminação dramática inspirada no pôr do sol de Hyrule, né, por exemplo. Foi um exemplo simples, mas entende a diferença? A ferramenta é a mesma, mas a mente por trás não é. O que eu quero dizer com tudo isso é que a IA não vai substituir, mas alguém usando ela melhor do que tu, provavelmente sim. Pra ficar mais completo, eu joguei pro Photoshop e apliquei uma vinheta em azul na volta e uma camada no tom meio amarelado, uma cor mais amarelada. Depois apliquei um filtro de grão que eu gosto bastante. Então lá vem aquela assinatura braba do artista. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí embaixo tua opinião sobre o assunto, que eu vou ler todos os comentários e vai me ajudar bastante para eu trazer mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!